E eu vou trazer um pouquinho do tema de como achar bons artigos, e acho que vão ser duas discussões bem legais, de temas um pouquinho diferentes, mas o artigo está bem interessante. Eu preparei algo que eu espero que esteja interessante também. Então, vou passar a palavra para a Renata, se vocês tiverem alguma dúvida. Eu não vou conseguir ver vocês, porque eu vou estar apresentando, mas qualquer coisa, levantem a mão ou abram o microfone, que a Reafere, ela vai tirar a dúvida de vocês, tá? Obrigada, Nil. Boa apresentação, vou colocar aqui. Que joia. Então, gente, boa noite. Muito prazer, eu sou a Renata, sou membro da equipe de pesquisa do LATCC. E hoje, no Journal Club, a gente vai falar um pouquinho sobre análise de comportamento aplicada, ABA, aos TEA, transtorno do espectro autista. A gente vai falar sobre os parâmetros relevantes para a efetividade do timeout. Pode passar, por favor. Aí aqui a gente colocou um slide demonstrando os pontos que vão ser abordados hoje, né, de acordo com a ordem que eles aparecem no artigo. Primeiro, a gente vai fazer uma breve introdução sobre o tema, falar sobre os objetivos, a metodologia, apresentar os resultados de pesquisa, fazer uma discussão e tirar conclusões. Pode passar, por favor. Então, para introduzir o tema, o timeout ele é um procedimento de punição negativa que prevê a remoção de um estímulo reforçador contingente à ocorrência de uma resposta específica, sendo classificado, portanto, como procedimento de controle aversivo. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o conceito de punição, a gente vai conversar um pouco mais sobre esse conceito mais para frente, mas a punição é um tipo de aprendizagem pelas consequências que visa a diminuição de um comportamento. No caso da punição negativa, a gente tenta diminuir um comportamento a partir da remoção de um estímulo reforçador. Isso é, um estímulo agradável para a pessoa. Então, o timeout ele é um tipo de punição negativa e todo tipo de punição é classificado como um procedimento de controle aversivo, justamente pelos efeitos colaterais que vêm com o uso dessa aprendizagem, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente também. Conversando um pouco agora sobre a aplicação desses procedimentos aversivos, como eu comentei, ela é marcada por muitas controvérsias, né? Entretanto, a utilização individual ou combinada com outras estratégias tem se mostrado efetiva na redução de padrões comportamentais de difícil modificação, especialmente nas apresentações de maior gravidade do transtorno do espectro autista. As estratégias de reforçamento, especialmente o reforçamento positivo, são muito efetivas na construção e no manejo de repertórios, mas certos tipos de comportamento que precisam ter sua frequência reduzida, a punição tem se mostrado bastante efetiva. Pode passar, por favor. Né? Então, o objetivo desse artigo é apresentar de uma forma didática os aspectos conceituais e procedimentais envolvidos no uso do timeout para o manejo de comportamentos indesejáveis, observáveis em mais diversos contextos, sobretudo nas apresentações mais graves dos quadros do autismo. Pode passar. Então, a metodologia que foi utilizada pelo autor do artigo foi a revisão narrativa da literatura, que é uma síntese compilada, né, de diversos estudos já previamente publicados, que oferece uma visão mais abrangente e integrada sobre o emprego do timeout. No caso, ele visa a redução de comportamentos indesejáveis, né? E, principalmente, a gente vai focar aqui no TEA e nos quadros assemelhados. Pode passar. Falando um pouquinho mais sobre o TEA, para quem não conhece, os transtornos do espectro autista são transtornos de neurodesenvolvimento manifestados precocemente no desenvolvimento infantil. Geralmente, os primeiros sintomas começam a aparecer logo na primeira ou na segunda infância. E esses transtornos são caracterizados por déficits e excessos comportamentais que dificultam o acesso pleno do indivíduo às possibilidades interativas disponíveis no ambiente. E, além disso, eles acarretam diversos prejuízos do funcionamento do indivíduo. Um ponto de vista funcional, causam prejuízos
não só pessoais, né, nas relações, mas também sociais, acadêmicos e profissionais. Esses excessos comportamentais, a gente quis trazer alguns exemplos, porque eu não sei se todos estão mais familiarizados, mas existem certos tipos de comportamento que são tratados como excessos comportamentais, né? Porque não são comportamentos típicos, digamos assim. São eles as hipercinesias, autoestimulações, estereotipias motoras, autolesão, heteroagressão, que podem ser observados em crianças ou adultos com comportamento com o diagnóstico de autismo. Alguém tem alguma dúvida sobre esse aspecto? Porque eu acho importante antes da gente prosseguir. Tranquilo? Então tá joia. Pode seguir, Mi. Falando um pouquinho agora sobre o contexto e a relevância dessa pesquisa, o estudo teórico da punição, como a gente falou, constitui um campo muito impopular na análise do comportamento. Entretanto, o uso individual combinado parece um recurso importante, sobretudo quando aqueles outros tipos de aprendizagem se mostram ineficazes. Como eu comentei anteriormente, o uso do reforço é muito bom para construir repertórios alternativos a esses comportamentos, mas não se mostra muito eficaz na hora de diminuir esses comportamentos de excessos, né, do autismo. Então, a análise e discussão de estratégias punitivas para o manejo desses determinados comportamentos é relevante para orientar a aplicação efetiva de estratégias que atinjam os objetivos esperados, né, e se dediquem aos aspectos relacionados ao tratamento do TEA de forma mais efetiva mesmo. Pode passar. Falando um pouco mais sobre o conceito de punição pela análise do comportamento, existem duas vertentes principais que orientam essa definição no momento. A primeira delas, a mais antiga, é a clássica do Skinner, que diz que a punição produz efeitos de redução no responder como resultado entre processos comportamentais. No caso, o Skinner está dizendo que a punição ela só é efetiva porque existem outros processos e outros comportamentos que, associados a essa aprendizagem, produzem esse efeito de diminuição desse comportamento específico. Já uma versão mais recente de Arzinhout diz que a redução no responder, na verdade, é um resultado direto das operações de punição. Se você pensou que essas definições são muito parecidas, você está certo. Elas são basicamente a mesma coisa. A única diferença é, a gente sabe que o conceito de punição visa a redução de um determinado comportamento, mas como essa redução se dá, ainda não tem consenso sobre isso. Mas sendo mais prático, assim, sobre esse conceito de punição, às vezes falando assim, traz uma carga muito aversiva, né? A punição passa aquele aspecto, nossa, que tragédia. Mas, na verdade, a punição ela é uma coisa muito frequente no dia a dia. Até não responder uma determinada fala de uma pessoa pode ser um aspecto punitivo, se você visa diminuir aquele determinado comportamento. Um outro exemplo que a gente trouxe aqui, no caso, é esse swear jar, jarro do palavrão. Alguém aqui já ouviu falar? Em alguns lugares, por exemplo, em restaurantes, acho que lá nos Estados Unidos eles usam bastante também, né? De que em um ambiente de trabalho, quando eles querem diminuir um certo tipo de comportamento agressivo com os colegas, eles adotam essa estratégia, que funciona da seguinte forma. Toda vez que uma pessoa fala um palavrão no trabalho ou é agressiva com outro funcionário, ela tem que dispor uma certa quantia para o jarro do palavrão. Então, esse é um bom exemplo de punição negativa no cotidiano, porque visa a diminuição de um comportamento, no caso o comportamento de falar palavrão, pela remoção de um estímulo reforçador, no caso é o dinheiro. Pode passar, por favor, Mi. Então, os cariocas vão sofrer com esse jarro, né? Pois é. Então, é muito importante quando a gente está falando de punição, trazer aquilo que a gente já tem discutido, né? Do porquê que ele é um tema tão polêmico. Esses procedimentos aversivos, eles não devem ser a primeira escolha para o manejo de certos problemas no comportamento, né?
sobretudo em função dos efeitos colaterais que decorrem dele. Por exemplo, o uso de procedimentos aversivos pode gerar respostas emocionais condicionadas, aumenta a probabilidade de resposta de fuga ou esquiva, justamente pelo desconforto que causa, além de que os efeitos podem ser bem transitórios se não for bem aplicado. Entretanto, a gente precisa considerar que a ocorrência de punição no repertório comportamental dos indivíduos indica que eles foram e vêm sendo selecionados pelo ambiente. Goste a gente ou não, a punição ela acontece de forma natural, a seleção natural é basicamente isso. Então, a utilização dela em ambientes terapêuticos precisa ser considerada. Pode passar, por favor. Falando um pouquinho agora mais para conceituar essa definição do timeout, ele é um procedimento de punição negativa, como a gente comentou antes, o mesmo exemplo do jarro do palavrão, você tenta diminuir o comportamento retirando um estímulo reforçador, né, um estímulo agradável. Antes presente, contingente ocorrência de uma resposta específica cuja frequência pretende reduzir. Então, o timeout ele só ocorre quando há esse tipo de comportamento, daí a contingência. É importante frisar isso. Eu acho muito interessante que o autor ele traz 3 aspectos fundamentais que definem o timeout, que são a distinção entre o ambiente reforçador e o ambiente onde os reforçadores não estão presentes ou o acesso a eles se encontra impedido. No caso, em que ambiente que realmente está sendo reforçado e que outro ambiente não está? Será que aquilo que você acha que é um reforçador para a pessoa realmente é? Porque todos os reforçadores são bem subjetivos, né? O que eu considero agradável não é o que você considera agradável, o que a mim considera agradável, o Yuri. Então, é importante considerar em que ambiente que esse reforço está ocorrendo e quando que esse ambiente não está acessível para que o timeout ele ocorra. Além disso, um outro aspecto muito importante é a perda do acesso a esses reforçadores e a redução da probabilidade de ocorrência da resposta que precede o timeout. No caso, aqui no segundo aspecto, a gente está falando de que tem que ocorrer a perda desse reforçador para que o timeout seja efetivo. E o terceiro aspecto é avaliar se realmente está reduzindo o comportamento. Porque se o timeout não estiver tendo o efeito esperado, é só um controle aversivo que causa um grande desconforto para o sujeito. Então, é preciso avaliar esses 3 aspectos. É também importante definir esses termos que vão ser utilizados, né? No caso, a condição de usufruto dos reforçadores é chamada de time-in. Quando você está no acesso, tem acesso, né, aos reforçadores, se chama time-in. E quando você não tem mais acesso, se chama timeout. Vamos dar um exemplo mais prático aqui para entender o timeout no cotidiano também. Eu coloquei uma imagem de umas crianças brincando, mas na verdade até os adultos fazendo esporte também tem time-in e timeout. Que a definição é a seguinte, né? Você está ali no jogo, você está o tempo todo sendo reforçado por aquele esporte que você gosta, aquela brincadeira legal, e então você comete uma falta. Você tem um comportamento que visa diminuir, né? No caso, a criança pode ter agredido a outra de alguma forma. E aí, o que acontece? Ela toma um tempo de suspensão e fica alguns minutos no banco, sem acesso ao jogo. No caso, o time-in seria o tempo que ela estava jogando e o time-out seria o tempo que ela está no banco esperando para voltar para a partida. Ficou mais fácil de entender agora? Sim, né? Sempre ajuda, exemplo é sempre bom. Pode passar, Mi. Falando um pouquinho mais sobre o uso do timeout, é importante considerar que a potencial gravidade dos padrões comportamentais apresentados pelos indivíduos autistas é o que indica a necessidade de pesquisas destinadas a analisar o uso desse procedimento. Porque o que incomoda nesses excessos comportamentais é a gravidade que eles podem causar não só para o sujeito, mas para o social em si, né? Porque, como a gente comentou antes, eles acarretam diversos prejuízos. Então, o que a gente quer fazer é que, de um aspecto de vista funcional, esses comportamentos sejam reduzidos para
garantir a segurança das pessoas. Por isso, o timeout ele configura como recurso importante no manejo desses padrões comportamentais indesejados, mesmo considerando os possíveis efeitos colaterais que já são muito discutidos pela literatura. Pode passar, por favor. Então, o tratamento do indivíduo que o comportamento é compatível com o diagnóstico do TEA, muitas vezes já reúne os aspectos suficientes para consideração da utilização de procedimentos aversivos. Sempre lembrando que é bem melhor se combinados com estratégia de reforçamento positivo, porque esse padrão de combinação com outras estratégias tem se mostrado mais efetivo. Gente, a minha câmera fechou sozinha. Acho que agora voltou normal. É só aproveitar a pausa para perguntar se está fluindo legal, se alguém tem alguma dúvida. Tá dando para entender direitinho? Pode falar, Isadora. Se quiser, pode mandar no chat também, que eu tô conseguindo ver. Fica à vontade, tá? Ih, gente, agora a câmera fechou de vez mesmo. Caramba, não quer abrir mais. Ah, voltou. Acho que vai ficar assim o resto do encontro agora. Caramba. Enfim. Ela vai fechar e eu vou abrir. Não consegui perguntar antes porque eu tô no ônibus, mas queria saber o que é hipercinesia. Então, eu vou procurar uma definição para você, porque eu acho que vai saber te explicar melhor. Vamos ver. Hipercinesia, eles definem aqui como um termo utilizado para descrever um distúrbio do movimento caracterizado por um excesso de atividade motora. Então, no caso, seria, por exemplo, parece com a estereotipia, né? Só que a estereotipia nem sempre ela está ligada com uma hipercinesia. Hiper, no caso, é um prefixo que significa muito, e cinesia é movimento. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha autista, né? Uma hipercinesia, que também é uma estereotipia motora, é um comportamento que ela tem de ficar balançando a cabeça assim, muito rápido, sabe? Esse seria um exemplo de hipercinesia, imagino eu. Deu para entender? Que bom. Obrigada pela interação, Isadora. Qualquer coisa pode falar, tá? Então, timeout seria um procedimento para diminuir isso? Exatamente. Porque algumas dessas estereotipias podem ser bem prejudiciais para o indivíduo. A minha sobrinha também, por exemplo, às vezes ela começa a ficar nervosa e bater a cabeça, né? E, no caso, a gente é orientado enquanto psicólogo a, se a estereotipia não está causando dano à pessoa ou às outras pessoas ao redor, deixar a estereotipia, porque é uma forma de autorregulação. Mas nesses casos em que causam dano ao sujeito ou às outras pessoas, é importante a gente diminuir a frequência desse comportamento, você concorda? Então, é essa a nossa intenção aqui. Obrigada, Isadora. Fofinho. Então, gente, seguindo aqui com o uso do timeout. O tratamento do indivíduo cujo comportamento é compatível com o diagnóstico do TEA já reúne esses aspectos suficientes, como a gente tinha comentado. Aqui está basicamente falando sobre o uso do timeout ser efetivo nesses casos, né? Acho que a gente já conversou bastante sobre isso. Pode pular, Mi. Ah, sim, aqui é legal. O autor trouxe 2 experimentos para ilustrar aquela definição que ele trouxe lá no começo do que é o timing e o que é o timeout, né? Então, no primeiro experimento desse Sonic et al., eles tiveram como objetivo reduzir os comportamentos de birra de uma criança autista de 6 anos de idade durante sessões de treinamento de discriminação de cores. Eles utilizaram um procedimento de delineamento de reversão que não vai ser muito útil para a gente falar sobre isso. Mas o procedimento de timeout ele foi utilizado quando havia essas topografias de birra apresentadas pela participante que dificultavam ou mesmo impediam a condução do treinamento.
No caso, o treinamento é importante porque, mesmo, no caso, esse efeito não teria, nesse contexto, não teria, assim, um grande prejuízo da participante não estar muito engajada. Mas se fosse numa sala de aula, por exemplo, é um comportamento que seria interessante reduzir, né? Daí que vem a ideia do experimento. Daí eles aplicaram timeout, né? E durante as sessões de treinamento, as respostas de birra foram consequenciadas com recolhimento dos reforçadores tangíveis entre os presentes. No caso, eles utilizaram como reforçador doces que estavam disponíveis no ambiente enquanto a criança estava participando e a atenção por parte de uma instrutora que realizava o treinamento. Então, no caso, quando a criança fazia birra, que era o comportamento que eles tentavam diminuir, eles removiam esses estímulos, os doces, e a professora deixava a sala por 10 segundos, removendo também os estímulos sociais de atenção. Pode passar, por favor, Mi. Aí, no caso, a intenção deles era reduzir esse comportamento, mas, na verdade, se observou justamente o contrário. Esse comportamento aumentou de forma substancial. E aí, por que isso aconteceu? Porque os comportamentos de birra, eles não foram negativamente punidos durante o timeout, mas, na verdade, eles foram reforçados. Por quê? Porque o treinamento estava sendo aversivo. E os estímulos que eles consideravam reforçadores não eram reforçadores o suficiente. Quando o treinamento era interrompido, a criança tinha acesso a comportamentos autoestimulatórios. Como a gente falou, são comportamentos que fazem uma autorregulação. Então, interromper o treinamento era uma coisa muito boa para ela. Tinha que ser um estímulo reforçador mais forte para que esse comportamento fosse efetivamente punido pelo timeout. Então, eles resolveram fazer um segundo experimento. Pode passar, por favor, Mi. Aí, nesse segundo experimento, eles queriam repetir, só que com um participante diferente, né? No caso, foi um jovem de 16 anos diagnosticado com síndrome de Down, retardo mental, e durante as sessões de discriminação das cores, o mesmo no procedimento anterior. Só que aí, dessa vez, eles quiseram focar mais do que eles tinham falhado no primeiro. Eles quiseram descobrir o que era realmente reforçador e o quão reforçador precisava ser. Então, eles previram duas condições de timing que se diferenciavam em relação à quantidade de reforçadores e interação social disponível. O timing empobrecido e o timing enriquecido. O empobrecido, no caso, o adolescente só teria acesso a um brinquedo e a atenção da instrutora estaria dedicada apenas quando ele estivesse com esse brinquedo. Se ele largasse esse brinquedo, a atenção social também era diminuída. Já no timing enriquecido, ele tinha acesso a muitos brinquedos na sala e a atenção da instrutora era integral. Daí o procedimento de timeout nesse experimento tinha duração de 90 segundos e consistia na suspensão da música, que também era um outro estímulo reforçador que eles tinham colocado, e no afastamento físico do experimentador. Então, suspendia também esse reforçador social. Mas ele ainda permanecia na extremidade oposta da sala onde o treinamento ocorria. Pode passar, por favor. Daí, os comportamentos que eles visavam diminuir eram o de cuspir e agredir a si mesmo, que foram registrados ao longo de todo o experimento, durante o qual o timeout foi alternadamente implementado após a condição de timing empobrecido e também após a condição de timing enriquecido. Os resultados demonstraram que o timeout que sucedeu à condição de timing enriquecido foi eficiente para reduzir a frequência das categorias de resposta, mas o timing empobrecido não. Ou seja, realmente o estímulo tem que ser muito reforçador para o timeout dar certo. Quando eles sentaram com o brinquedo só e pouca atenção, não rolou. Tem que ser realmente reforçador para o sujeito. Pode passar, por favor. Então, aqui ressaltando os resultados que a gente teve com esses dois experimentos. Foram a relevância da distinção entre o período de timing e o período de timeout. Tem que saber exatamente o que é reforçador e o que não é. As características reforçadoras, né, desse ambiente
e observar os resultados da implementação do procedimento. Porque se eles não tivessem percebido esse aumento da topografia da resposta no primeiro experimento, eles não teriam feito de novo. É sempre importante a gente estar muito atento a se essa prática está sendo efetiva. Pode passar, por favor. Daí, falando um pouco sobre os subtipos de timeout, ela divide em duas categorias: o timeout de não exclusão e o timeout de exclusão. O de não exclusão é aquele em que a pessoa continua no mesmo ambiente do timing, só não tem acesso aos reforçadores. E no caso do timeout de exclusão, essa pessoa é retirada do ambiente timing. Falando um pouco sobre esses subtipos de timeout não exclusão, a gente vai trazer alguns exemplos para ficar mais fácil de entender. Existe, por exemplo, o ignorar planejado. O que é esse ignorar planejado? É você suspender os reforços sociais, no caso, suspender a atenção, quando um determinado comportamento ocorre. No caso, se a criança começa a fazer birra e gritar quando você precisa muito explicar alguma coisa. No caso, um tipo de ignorar planejado seria você simplesmente não responder, não fazer contato físico, não olhar, não reforçar esse tipo de comportamento com atenção. Além disso, também tem a remoção de um reforçador específico, que no caso a pessoa tem um objeto reforçador específico e você retira esse objeto até que o comportamento indesejável cesse. Então, não tem a ver com o tempo, tem a ver com você está fazendo comportamento indesejado e você não tem acesso a esse objeto. E enquanto você tiver com comportamento funcional, você tem acesso a esse objeto. Um exemplo do dia a dia que me deu mais cedo foi, por exemplo, os pais que tiram o celular do adolescente, quando ele faz bagunça. O celular do adolescente é um reforçador específico, né? Então, no caso, quando ele para de fazer a bagunça, os pais dão o celular para o adolescente de novo. No caso dos autistas, tem o que eles chamam de objeto autístico. Alguns deles, né, não todos. Mas alguns autistas se apegam muito a um determinado objeto, tem muito carinho por aquele objeto. Eu acho que um exemplo que a gente pode pensar assim, não sei se vocês conhecem, vocês já viram aquele desenho do Charlie Brown e do Snoopy, que ele anda com um cobertorzinho, assim? Podia ser um exemplo de objeto autístico, né, no caso. Seria a remoção desse objeto até que o comportamento indesejável cesse, seria um exemplo disso. E o que ele coloca aqui como por meio de indicação adicional, no caso, seria realmente só inserir uma indicação adicional para esse tempo de time-in e time-out. Uma coisa que eles usam muito é uma bracelete, esqueci o nome, que eles colocam na criança para ela entender cognitivamente, de forma mais fácil, quando é o tempo do time-in e quando é o tempo do time-out. Enquanto ela estiver com a braceleira, é o tempo do time-in, e se iniciar o comportamento indesejado, retira a braceleira e inicia o tempo do time-out. No caso, não é um procedimento diferente, é só realmente uma coisa adicional que facilita, né, a compreensão cognitiva do que está acontecendo. E pode ser interessante em determinados casos. Falando um pouquinho mais sobre o time-out de exclusão agora, em todos eles você retira o indivíduo do ambiente, né? Então, a única diferença que se dá entre esses subtipos é se essa remoção é total ou parcial. No caso do quarto de timeout, a remoção é total. O indivíduo é retirado do ambiente de time-in e vai para um quarto isolado chamado quarto de timeout. Já no timeout parcial, ele continua no ambiente, mas separado por algum tipo de divisória. E também tem um outro parcial, que é um ambiente externo, como um corredor, em que você ainda tem alguma interação com o ambiente time-in. Por exemplo, você ainda consegue ouvir o que está acontecendo lá dentro, mas a parte visual você não tem. Então, isso diferencia aí esses dois tipos de timeout. Pode passar, por favor. Agora a gente vai ver um pouquinho
sobre as vantagens e desvantagens desses dois tipos, né? No caso, o ignorar planejado, ele tem a vantagem de ser menos intrusivo e ser uma aplicação muito fácil. Mas uma desvantagem é que ele é restrito a situações em que o reforçador social é importante. No experimento 1, por exemplo, a gente percebeu que não era. A criança ficava feliz quando a instrutora retirava da sala. Então, ignorar planejado era muito pouco eficaz. A remoção do reforçador específico, ela é muito fácil de entender, assim como a indicação adicional, o que é um aspecto positivo, mas todos esses timeouts de não exclusão têm uma desvantagem que é a possibilidade de engajamento em atividades restritas facilitada, porque como a pessoa não é removida completamente desse ambiente, ela, de certa forma, ainda está engajada com o ambiente de timing, né? Por exemplo, no caso do jogo. Quando você fica no banco de espera, você ainda está muito engajado com aquilo que está acontecendo. Então, às vezes, isso dificulta um pouco esse processo de entender o que é o timing e o que é o timeout, né? Pode passar, por favor. Já o timeout de exclusão, eu não sei se eu vou conseguir explicar direitinho todas as vantagens e desvantagens dele, porque a gente está com o tempo um pouco apertado, e eu acho o conteúdo muito importante que a minha vai falar depois. Então, eu vou tentar ser o mais sucinta possível. De forma geral, assim, as modalidades de timeout de não exclusão, elas têm menos de vantagens em comparação às de exclusão, porque as de exclusão são muito aversivas. Então, como a gente tenta não só a alternativa mais poderosa, a gente tem que compreender também o que é mais ético, né? A gente tem um compromisso ético. Então, no caso, o timeout de não exclusão, ele é mais recomendado. Mas se vocês tiverem interesse depois de verem essas vantagens e desvantagens de exclusão para considerarem determinado caso também, fiquem à vontade. Essa tabela está disponível no artigo. Pode passar, por favor. Daí aqui eu trouxe só mais alguns pontos, né, para ressaltar aquilo que a gente já viu antes, né? A gente discutiu sobre a comparação desses procedimentos de reforçamento positivo. O reforçamento positivo ele é muito eficaz para a construção de repertório, mas para diminuição de comportamento indesejável, o timeout ele é mais indicado. Por isso a gente fala que tem necessidade de procedimentos aversivos em determinados casos. A gente também discutiu um pouquinho sobre a aplicação do timeout e os aspectos críticos, sobre monitoramento e efetividade, que é importante estar vendo se essa técnica está sendo efetiva, sobre os tipos de timeout, sobre a ética e aplicação de procedimentos aversivos e sobre seleção e avaliação de timeout. Alguém quer retomar em algum ponto? Tem alguma dúvida? Pode falar, Isadora. Não entendi muita parte que você falou sobre o bracelete, para a criança ter noção de timing e timeout. Como que fariam isso? No caso, o bracelete, a gente pode voltar nessa questão sim. É assim, no caso, às vezes, a pessoa tem um déficit cognitivo, né? É difícil entender o que está acontecendo. Então, o bracelete seria como se fosse uma pulseirinha, né? Uma coisa que coloca no pulso, assim. Quando a criança está ali na brincadeira com as outras crianças, que ela está no período de timing, que ela está sendo reforçada, o bracelete seria só uma indicação adicional para que fique mais fácil para ela compreender. Eu estou nesse ambiente aqui está tudo bem. O meu comportamento está ok, por isso eu estou aqui. Quando ela emite um comportamento indesejado, o instrutor retira a pulseira só para facilitar essa compreensão cognitiva da criança entender. Opa, perdi a pulseira,
perdi o acesso ao meu reforçador, alguma coisa que eu fiz não foi legal. É só para ter essa indicação adicional mesmo de que para diferenciar mesmo mais fácil esses dois ambientes, assim. Deu para entender melhor agora ou ainda está meio confuso? Sim, sim, é porque a retirada da pulseira, ela acontece junto com a aplicação de um outro procedimento. No caso, esse procedimento ele não é isolado. Pode ocorrer junto com o procedimento de observação contingente, pode ocorrer junto com o ignorar planejado, ocorre junto com outros, é só realmente um adicional. Aí a retirada da pulseira seria aversiva porque algum outro estímulo ali é aversivo também que está acontecendo junto. É como se fosse um condicionamento clássico assim, de associação, sabe? Acho que ficou melhor agora mesmo. Obrigada, Isadora. Tá, já. Podemos seguir então. Pode passar, menino. Então, trazendo as conclusões aqui, né, do nosso estudo, esses padrões comportamentais disruptivos podem se apresentar resistentes à utilização de estratégias exclusivas de reforçamento positivo. No caso, a gente precisa usar o controle aversivo. E a investigação da efetividade dessas estratégias é muito importante. O uso individual combinado dessas estratégias de controle aversivo representa uma alternativa a esses padrões disruptivos que podem ser reduzidos, permitindo aos indivíduos que apresentam um acesso às possibilidades de interação com o seu ambiente. No caso, promovendo maior qualidade de vida para essa pessoa. Pode passar. E é isso que a gente tinha planejado para hoje. Eu agradeço muito a participação de vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida que queira tirar também, pode estar comentando aqui no chat ou abrindo o microfone para falar. Por favor, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada pela participação de vocês também. Vou passar a palavra para mim agora. Eu fiz uma gambiarra aqui, mas eu acho que deu certo. Que eu tô pelo celular e pelo tablet ao mesmo tempo, mas... primeiro, parabéns, Rê, tava incrível. Eu achei esse artigo muito bom. Eu falei com a Rê, hoje mais cedo a gente fez uma reunião, e eu falei com ela que eu achei esse artigo um pouco difícil, mas eu acho que a forma que ela foi trazendo, tipo, tornou um pouco mais fácil de entender, sabe? E a gente super incluiu Olimpíadas e... qual que é o nome do programa do Jacan, Pesadelo na Cozinha, quando a gente estava vendo esse slide, porque se alguém já viu o episódio do Pé de Fava, que acidentalmente eu assisti, tipo, 3 dias atrás, a gente estava falando sobre como quando o Jacan tira aquele cara que é o dono do restaurante, né, da cozinha, tipo, que porque ele começa a falar bastante palavrão, começa a xingar os funcionários, ele tira o cara da cozinha e coloca ele, tipo, num corredor que ele consegue visualizar a cozinha, mas ele não consegue interagir. Do timeout, mas de forma mais suave, né? Depende muito da aplicação. Mas parabéns, Rê, foi incrível. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa para. Gente, eu tô olhando para cima e agora que eu tô vendo que tá aparecendo eu olhando para cima, tem que olhar para cá. Mas eu tô com o tablet atrás. Eu trouxe um material para a gente discutir um pouquinho como achar bons artigos. E a primeira coisa que me veio na cabeça, eu vou conseguir acompanhar vocês aqui por baixo. A primeira coisa que me veio na cabeça foi: quando a gente pensa em como achar bons artigos, a primeira resposta que me veio foi: depende. Como que a gente acha bons artigos? Eu acho que vai depender muito do que a gente está procurando. Então, óbvio que existem algumas alternativas que a gente consegue ter
achar artigos mais bem estruturados, então a gente vai até trazer um pouco disso. Mas a primeira resposta que vem na minha cabeça é depende. Eu atualmente faço parte de uma iniciação científica que eu estou fazendo uma revisão sistemática, então depois eu vou até trazer para vocês o prisma mostrando a quantidade de artigos que a gente teve que avaliar. E primeiro eu queria trazer para vocês, eu fiz esses slides baseados em algumas coisas que eu achei na internet, algumas coisas, experiências próprias, então eu tenho estudo um pouco aqui, então depois eu posso mandar os materiais para vocês, inclusive achei uma videoaula ótima. Videoaula não, era mais uma live no YouTube sobre esse assunto, então depois eu posso passar para vocês. Mas prometo não demorar muito também, são 10 para as 7, então vou tentar ser breve. É uma live muito boa, inclusive. Ele fala mais sobre como achar artigos científicos, mas ele acaba delimitando algumas coisas bem importantes sobre esse tema. Então, o que vai acontecer? O artigo científico, eles vão ser exposições públicas de achados científicos que vão ser publicados em revistas científicas. Então, vai ter tudo muito assim, uma questão muito científica o tempo todo, mas o que vai acontecer? Eu faço uma pesquisa, faço uma análise, alguma coisa, e baseado cientificamente, eu vou publicar aquilo para informar determinada comunidade. Então, toda vez que a gente publica um artigo, a gente faz algum conteúdo nesse sentido, a gente quer informar alguém do que a gente achou. Então, a gente vai ter uma certa delimitação e, a partir disso, a gente, enquanto estudante, enquanto futuros profissionais, a gente vai procurar artigos por inúmeros motivos. Então, como eu citei para vocês, na minha revisão sistemática, a gente estava procurando artigos que usavam figura complexa de Ray, que é um instrumento neuropsicológico, na população brasileira. Então, esse era o nosso intuito de achar os artigos. Mas a gente sabe que durante a graduação a gente pode procurar artigos para fazer um trabalho ou para leitura. Então, isso vai guiar muito como a gente acha um bom artigo. Então, eu coloquei um questionamento, eu queria saber de vocês, se vocês acham que artigos bons estão relacionados com o que você está buscando, ou existe algo assim maior que fala se aquele artigo é bom ou não. Viu, Yuri ajeitando o fone, eu acho que ele quer falar. Se os artigos bons são aqueles que condizem com o que você está procurando, então um artigo que é útil para você naquele momento, ou se existe alguma coisa maior que determina que eles são bons, sabe? A Isadora comentou aqui no chat. Meu Deus. Tenta mutar o computador. Eu acho que é isso que pode estar gerando retorno de fazer isso aqui também. Fala, Yuri. Uhum. Melhorou agora. E você, Gente, Rê? perdão pela microfonia aí. Eu só ia comentar que a Isadora colocou aqui que a confiabilidade do artigo é muito importante, e eu concordo. Deixa eu olhar aqui o chat. O Daniel também falou que faça das palavras do Yuri as minhas, ele disse tudo. E eu coloquei esse questionamento aqui para vocês porque eu fiquei pensando muito sobre isso quando eu estava elaborando essa apresentação, né? Que às vezes o artigo vai ser útil para você, mas não necessariamente ele vai ser bom. Então acho que vai um pouco nesse caminho do que o Yuri falou. E eu achei importante trazer, eu vi isso na live também, achei bem legal. O que a gente encontra quando a gente está falando de um artigo? Então, eu tinha pego outro artigo que falava sobre utilização de Reiki pré-cirurgia, mas ele não estava muito bem definido que nem eu queria, em questão de estrutura mesmo. E eu trouxe esse daqui. Então, o que a gente vai ter? Deixa eu ver o Daniel. Mas fiz coisa, tem artigo, como se isso quer dizer ter evidência. Exatamente, na live que eu assisti, ele estava falando muito sobre isso, né? Porque para algo ser considerado ciência, eu vou ver se eu lembro dos termos, ele precisa ser falseável. Então, em algum momento, alguém pode dizer o contrário, pode estar certo. Não vou lembrar os termos. Ele precisa ser falseável, ele precisa ser refutável e ele precisa ser replicável, lembrei.
Então, a partir do momento que eu vou trazer um pouco isso mais para frente, né? Mas a partir do momento que você não tem essa estrutura, fica um pouco difícil de você considerar se aquilo está sendo ciência pelo termo ou não, né? Então, quando a gente fala de um artigo, a primeira coisa que a gente vai se deparar é isso daqui. O título desse artigo é Alta Eficácia e Síndrome de Postura em Pós-Graduandos, um retrato da pandemia da Covid-19. A gente vai ter os autores aqui e a gente vai ter o resumo. Então, se eu não me engano, o Thiago falou um pouco sobre isso em alguns encontros anteriores, né? Essa questão do resumo vai ser muito útil para a gente ver se aquele artigo serve para o que a gente está procurando. Então, acho que não vai tanto nesse caminho de se é um bom artigo ou não, porque isso a gente vai precisar ler um pouco mais, mas vai nesse sentido, para a gente ver se aquilo ali serve. Então, por exemplo, na minha revisão, tinha alguns artigos, a gente usou. Depois eu posso até. Eu vou até mostrar uma parte disso tudo para vocês, mas tinha alguns artigos que a gente lia o resumo e a gente já via que não servia para gente. Porque alguns resumos são bem completos. Então, aqui não está dividido o resumo, mas alguns vêm como introdução, objetivo, métodos, resultados e conclusões. Então, às vezes vai ser muito útil para você ver o que tem naquele. O que esperar daquele artigo. Então, eu coloquei alguns tópicos, que é mais ou menos isso que eu falei. Então, a gente tem um título, a gente tem um resumo, a gente tem a introdução, que ela vai dar base para o que a gente vai trazer no artigo. Então, a partir da introdução, você explica um pouco. Assim, lendo os artigos para revisão, eu reparei uma coisa. A maioria dos artigos, o último parágrafo da introdução está explicando os objetivos. Então, eu sinto que a introdução, ela vai percorrendo esse caminho até chegar, tipo, tá, a gente está pesquisando isso, por isso que a gente já falou. Então, depois a gente traz a metodologia, a discussão ou resultados, então vai variar conforme o artigo, e as referências que são muito importantes também. Alguma dúvida, gente? Vou continuar, e aí vem um pouco do que o Yuri trouxe, a questão da metodologia. Por quê? Alguns artigos, eles não vão detalhar muito bem a metodologia que eles vão utilizar. E a metodologia ela vai ser muito importante para a gente entender a qualidade daquele artigo. Por quê? A gente vai saber o que foi feito, como foi feito, por quanto tempo foi feito e o que foi utilizado. Então, ela vai detalhar todo o processo de estruturação, construção daquele artigo. Então, quando a gente não consegue saber como esse artigo foi construído, a gente se depara com uma limitação. Porque entra naquela questão da ciência que a gente falou anteriormente, então, dele ser refutável, dele ser falseável e dele ser replicável. Se eu não sei como aquele artigo foi feito, como que eu posso, sabe, reproduzir ele, por exemplo, li um artigo dos Estados Unidos, vou tentar reproduzir numa população brasileira. Como que eu vou reproduzir? Então, acho que é muito sobre isso. Aqui tinha os 3 termos, agora que eu vi. Mas é muito sobre isso, sobre a metodologia dizer muito se é um bom artigo ou não. Seja pelo conteúdo que tem nela, e às vezes a gente vai considerar que não é um bom artigo porque a metodologia dele não foi muito bem construída, ou por não ter metodologia tão bem detalhada, né? E um exemplo assim, mais prático que eu posso trazer para vocês na minha revisão sistemática é o contato que eu estou tendo no momento com artigos, então a maioria dos meus exemplos vai ser com isso. Na minha revisão sistemática, a gente está procurando artigos que usaram figuras complexas de Ray na população adulta brasileira. Só que alguns artigos eles mencionam, eles usam, só que para a gente o que seria interessante? A gente entender quais etapas do teste o artigo está usando. Então, não sei se vocês já tiveram contato, mas a figura complexa de Ray normalmente é cópia e memória. E a memória pode ser evocação imediata, então 30 segundos ou 3 minutos depois, ou evocação tardia. Se eu não me engano, evocação tardia ela não é regulamentada no manual, mas acontece bastante em pesquisa. E alguns artigos não detalham qual etapa eles usam. Para a gente que está fazendo uma revisão sistemática, é muito importante a gente saber como o instrumento está sendo usado. Mas alguns não vão detalhar, porque tem uns que usam tantos testes, mas tantos instrumentos, que assim, a gente não sabe nem como é que eles conseguiram usar aquilo tudo, então às vezes meio que não sobra espaço para trazer isso, né? Então, a live que eu assisti, eu achei muito legal esse exemplo que ele deu, vai falar que a gente tem as bases de dados, e as bases de dados vão ser tipo um shopping dos artigos, então as bases de dados vão conter artigos de várias revistas científicas diferentes, e a partir delas a gente vai conseguir achar os artigos, então eu vou ver se eu consigo abrir aqui para vocês, porque tem uma coisa bem interessante nas bases de dados, não sei se vocês já tiveram contato com a Linux barra BVS, né, portal regional da BVS. E
O que a gente vai encontrar nas bases de dados vai depender muito da busca que a gente está fazendo. Então, por exemplo, se eu for digitar ansiedade na Linux, eu vou ter muitos artigos. Olha só, 172 mil artigos. E assim, 172 mil artigos é muita coisa. Quando você está procurando algum assunto, é quase impossível você achar ou ler qualquer um desses, assim, 172 mil artigos não dá para ler. Então, a maioria das bases de dados, isso vai ser muito útil para achar artigos que são úteis para você, utiliza essa busca avançada. Por quê? Por exemplo, se eu quero pesquisar ansiedade e atletas, que inclusive é um dos temas do meu TCC, tem como você fazer o quê? Você colocar dois termos e mudar o operador booleano. O que isso vai significar? Quando eu quero que o artigo fale tanto de ansiedade quanto de atletas, das duas coisas juntas, eu vou usar o AND, que é ansiedade e atletas. Quando eu quero que fale ou de um ou de outro, eu vou usar o OR. Por quê? Eu só quero um dos dois, só preciso de um dos dois. E o EndNote vai ser usado quando, por exemplo, eu quero artigos de ansiedade, mas não quero artigos que tragam ansiedade em atletas. Então, só vai aparecer um dos dois. Então, no caso, vai aparecer o primeiro, então vai aparecer ansiedade, mas não vai aparecer atletas. Então, eu achei interessante trazer isso para vocês. Eu não sei se ficou muito claro, não sei se deu para entender, mas eu achei relevante essa parte, porque acaba guiando o que a gente vai achar. Então, os termos de busca, eles vão influenciar os resultados. Então, isso acaba dificultando também a busca por bons artigos. Então, se a gente não sabe o que a gente quer achar, às vezes a gente vai achar qualquer coisa. Então, saber os termos exatos e termos assim os mais simplificados possíveis vai ajudar nessa busca de artigos e de bons artigos para a gente, né? Então, a partir disso, a gente consegue avaliar se o artigo serve e se o artigo é bom. Então, depois das bases de dados, eu senti que a gente foi indo, tipo, de um macro para instâncias menores, né? A gente vai ter as revistas científicas. Por que isso vai ser importante para a gente saber se o artigo é bom ou não? As revistas científicas, pelo menos no Brasil, a gente tem um termo chamado QUALIS, que vai ser um procedimento feito pela CAPES, que é o órgão de pesquisa nacional, para avaliar a qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação no país. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma lista com a classificação dos periódicos utilizados por esses programas para divulgar suas produções. Então, por exemplo, isso vai influenciar se eu fizer pós-graduação aqui na Rural, que é onde eu estudo, e eu publicar um artigo, isso vai ser útil para eles avaliarem a qualidade do programa de pós-graduação que eu faço parte. E o Qualis ele vai estar dividido em 8 estratos. Então, A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. Os artigos que vão, assim, ter... As revistas que vão ser melhor qualificadas, elas vão estar entre A1 e B2. Então, A1, A2, B1 e B2. E a partir disso, como que a gente vai saber se uma revista está no A1, que é como se ela tivesse a maior qualidade dentre todas as outras, ou se ela está no B2? Isso vai acontecer a partir do fator de impacto daquele periódico, daquela revista. O que vai ser o fator de impacto? Ele vai ser uma forma de calcular qual é o impacto daquela revista em outras produções científicas. Então, ele vai ser calculado a partir da quantidade de vezes que os artigos daquele periódico são citados por outros artigos, dividido pela quantidade de artigos do periódico. Então, o que vai acontecer? Eu e Renata, a gente tem uma revista, e a nossa revista recebeu 200 citações no período de, vamos colocar, de um ano. Eu não lembro exatamente como que eles fazem essa avaliação, se é um ano ou se é 4. Se eu não me engano, são 4 anos. E a gente tem 20 artigos publicados no nosso periódico. Nosso fator de impacto vai ser 10. Porque a gente tem um número bastante alto de citações, considerando o número de artigos que a gente tem. Se a gente tivesse 200 citações em 2.000 artigos, o nosso fator de impacto seria bem menor. Então, esse número do fator de impacto, ele vai determinar qual a qualidade daquela revista. Então, a gente tem fator A1, que vai revistas A1, né, que vão ter um fator de impacto igual ou superior a 3.800. A2 entre 3.799 e 2.500. B1 entre 2.499 e 1.300. E B2 entre 1.299 e 0,001. Então, deixa eu voltar aqui. Essa questão do fator de impacto, eu vou até
achar aqui para vocês. Eu achei um documento no Google pesquisando fator de impacto revistas psicologia, ou quais revistas psicologia. Esse documento ele foi elaborado e ele vai conter algumas revistas brasileiras de psicologia ou sul-americanas e o quais delas. Não são todas que vão ter. Então, isso daqui é um resumo. Eu posso mostrar para vocês também que a gente tem isso numa plataforma do CAPES, a gente pode pesquisar o quais das revistas. Mas existem algumas revistas aqui que vão ter esse qualis. Ó. Então, por exemplo, Fractal, revista de psicologia. O qualis dela é B1. Então, ela está naquela parte um pouco abaixo do A2. Aqui também tem o link dela. Alguns eles não colocaram e eu não entendi por que eles criaram um documento para colocar o qualis e algumas revistas não terem qualis. Mas uma coisa que eu percebi também é que se a gente acessar o periódico da revista, acessar o site, procurando, esmiuçando ali um pouquinho, a gente acha qual que é o qualis atual dessa revista, né? Então, por exemplo, a gente tem a revista Psicologia em Pesquisa, da UFJF, né, Universidade Federal de Juiz de Fora, com qualis B1, a gente tem a Psicologia em Estudo com o qualis B2, revista de Psicologia da IMED B3. Então, assim, eu posso mandar esse documento para vocês, mas ele está de muito fácil acesso, tipo, no Google, só colocar qualis revistas de psicologia. E ele vai guiar um pouco, né? A gente consegue ter uma noção das revistas mais utilizadas aqui no Brasil e o qualis delas. Eu queria mostrar para vocês também, ó, para mostrar para vocês que está extremamente fácil. Eu pesquisei revistas de psicologia qualis A1, e é esse arquivo aqui, ó, periódicos de psicologia, que ele vai detalhar. Ele não fala muito corretamente se essa classificação é atual, porque o CAPES vai renovando, né, conforme o tempo. E aí, como a gente pode saber se uma revista é A1, A2, B1, B2? A gente vai ter essa plataforma, chamada Plataforma Sucupira, que é feita pela CAPES, né, é um órgão do governo. E aqui, tá dando para ver direitinho? Acho que tá, né? Aqui a gente vai ter o quadro. Que ótimo. Eu ia até colocar essa parte no slide, mas eu pensei que seria melhor mostrar para vocês, que ele vai explicar o que é o Qualis, como que essa análise da qualidade é feita, né? Então, depois eu posso mandar o site para vocês também. E aí ele fala bastante, tipo, sobre como funciona, né? E aí tem aqui, faça disso a pesquisa. Existe uma pesquisa, quando você coloca aqui, que ela vai para uma pesquisa mais... Deixa eu achar onde é. Ela vai para uma pesquisa mais, vamos dizer, mais focada. Então, deixa eu ver se eu acho onde é. Ó, aqui, ó, tá vendo? Classificações de periódicos, quadriênio 2013 2016, 2017 2020 ou anterior, 2010 a 2012. Então, a gente vai para o mais atual e coloca em buscar. Ele vai abrir esse site aqui. E aqui você pode selecionar a área de avaliação que você quer. Então, eu vou colocar psicologia. E eu posso selecionar a classificação que eu quero. Então, eu vou colocar A1 para saber quais são as revistas A1. Uma coisa importante não vão ter só revistas brasileiras. Então, a gente vai ver aqui, vão abrir muitas revistas. Deixa eu ver aqui. Vão abrir muitas revistas. Não necessariamente são revistas de psicologia, mas são revistas que vão ter publicações de psicologia. Mas algumas delas são bastantes, eu desci até aqui embaixo, são cerca de 550 revistas. Mas algumas delas a gente consegue assim, ter uma noção de se a revista é A1 ou não. E eu acho que é uma ferramenta, assim, por mais que tenha muita coisa, é uma ferramenta útil para a gente pesquisar quando tem uma dúvida se a revista é A1 ou se não é, até porque tem como você colocar o ISSN, que é como se fosse o código da revista, para você achar se a revista, qual é a classificação dessa revista pela CAPES. Deu para entender, gente? Ficou um pouco mais clara essa questão da qualidade do artigo, como isso está relacionado com o fator de impacto. Eu fico com medo de ter ficado um pouco solto, assim. Mas foi o que eu consegui consolidar. Eu lembrei o nome do canal que eu usei. É o do Felipe PC. Eu vou colocar o link lá no grupo depois. É um vídeo muito rico, com bastante conteúdo. Então,
Acho que é útil para caso alguém tenha mais dúvidas em relação a isso, porque ele vai trazer bastante conteúdo, bastante coisa. E acho que o que é importante da gente lembrar do que eu acabei falando aqui hoje? O fator de impacto, isso acaba sendo assim, um pouco ressaltado. Ele nem sempre vai indicar a qualidade do artigo, ele vai indicar a qualidade da revista que ele está sendo publicado. Mas se a gente for considerar por esse ponto, uma revista muito boa provavelmente não vai aceitar um artigo que não esteja bom. Então acaba sendo um pouco de correlação, uma coisa não exclui a outra, mas normalmente revistas boas vão ter artigos bons. Então acho que esse é um ponto a ser considerado. Como o Yuri falou, eu também trouxe, se atentar ao método do artigo, o método vai te dizer muita coisa sobre como aquele artigo foi feito, quais foram os critérios selecionados, então isso pode ditar para a gente qual a qualidade daquele artigo. E a questão dos termos-chave. Então, quando você está procurando um artigo, você se atentar a isso e utilizar os termos certos para o que você quer pesquisar, para ter os resultados do que você quer pesquisar. Então, acho que isso são as coisas que eu tenho para passar para vocês. Então, eu não, assim, eu tentei o meu melhor para trazer isso de uma forma um pouco didática para vocês, mas espero que tenha ficado um pouco mais clara essa questão. Obrigada, Nantri. Espero que tenha ficado um pouco mais clara essa questão de como procurar artigos, de como saber se um artigo é bom. E, por último, a nossa palavra-chave eu vou colocar. Eu vou dar um tempinho, porque eu vou colocar o forms. Só um minutinho. Parabéns, me ficou excelente, adorei. Muito bom. Vou colocar o link aqui. Muito obrigada. Obrigada pelos corações. Eu adoro essa questão das reações, acho muito legal. O forms de presença. A palavra-chave é fator de impacto, então acaba que a gente pede para vocês preencherem, né? E para quem estiver assistindo gravado, o forms vai ficar aberto por uma semana, então assim que vocês assistirem, podem preencher eles. Eu vou colocar o link lá no grupo também. E acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que queira pontuar, alguma coisa que não ficou claro também? Tá tudo certo por aqui. Então acho que a gente pode ir encerrando por hoje. Muito obrigada por todo mundo que está aqui, pela presença de todo mundo, pela participação. A gente vai colocar lá no grupo mais informações sobre o próximo encontro, sobre o próximo artigo. E a gente espera vocês daqui a 2 semanas. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchauzinho, gente. Tchau.